Mais uma manhã chegando aqui em sua tela, maravilhoso, é ele mesmo, né? O rapaz do rostinho lindo, é o professor Gilson Soares, abrilhantando aqui a nossa geografia, nossa disciplina querida do coração. E é sempre um prazer, sexto ano, estar dialogando com vocês, professor, professora, não é diferente. E a gente sempre traz aqui aqueles recadinhos no início de nossa aula. O primeiro vocês já sabem, né? Estão aqui nos assistindo pela tela da TV Nova Nordeste, a galera massa aí, né? Tem um povo aqui da nossa rede de educação, a nossa rede municipal de ensino, também tem o pessoal das outras cidades que nos acompanham, sempre manda um alô, sempre manda um abraço, a gente passa na rua, aí tira foto, aquele negócio todo, posta nas redes sociais, é uma festa, né? E aqui é o 22.4, compartilhe também com o seu coleguinha, olha, se tu estiver em casa um dia assim de manhã e tu ligar a TV às 7h30 da manhã, no 22.4, vão passar as aulas do Educa Recife. E na quinta-feira de manhã é a aula do Rostinho Lindo. Aí você sintoniza e assiste a gente por aqui. Olha só, hein? Se você não pode assistir aqui no ao vivo, eita, professor, não tenho tempo, vou estar na escola, aquela coisa toda. Por isso que nós temos o quê? A nossa plataforma no YouTube, o Educa Recife, pesquisa lá tudo junto, você encontra o nosso canal, se inscreve, vai encontrar as playlists, aí tem a playlist do sexto ano, com as aulas disponíveis para você, de todas as disciplinas, as aulas da semana, do mês, do bimestre, enfim, disponível lá para vocês, separadas por data, com a disciplina, facilitando lá você encontrar a aula do dia que você perdeu. Beleza, professor? Tem da TV Nova, canal no YouTube. É, Brunão. Olha, Bruno. Coraçãozinho para você. Saudades. E também temos o quê? O nosso aplicativo do Educa Recife. Professor, quem é Bruno? É um rapaz aqui que trabalhava com a gente, intérprete de Libras, pessoa maravilhosa, que a gente guarda no coração. Mas aí, ó, vamos embora, né? Porque a galera pede, Juninho, a gente tem que sair, ó. A gente tem que sair para voltar devagarzinho, Juninho, para fazer o esquema aqui, ó. Vamos para onde você gosta de alguém. Aqui, ó, gostem posicionando a câmera do seu celular. Para aí o QR Code, o leitorzinho aí, para facilitar os caminhos e você baixar o Educa Recife. E aí sim, vai poder interagir simultaneamente com a nossa aula, interagir aqui, ó, com o nosso conteúdo. E quem vai estar hoje recepcionando as suas mensagens, suas interações, é a nossa queridíssima e amiga professora Adriana. Bom dia, professora Adriana. Bom dia, Gilson. É uma alegria, um privilégio estar aqui, não é? Cedinho ou tarde, noite, quando você assistir essa aula, não é? No chat desse professor que amamos, que é maravilhoso, não é? E que torna esse conteúdo tão acessível, não é? Com a linguagem tão tranquila. Então é uma alegria, Gilson, estar aqui com vocês, coisa nossos boa. Alunos e alunas do sexto ano. Eita, coisa Vamos juntos boa. Nessa. Será que eu falei em intérprete de Libras? Quem está com a gente hoje aqui, ó, olha ela aqui, a nossa queridíssima Ingrid. Acertei, não foi? Acertei. Fazendo aqui, deixando a nossa aula mais acessível, fazendo a interpretação de Libras. Pronto, professor, a gente vai falar sobre o que aqui na nossa aula de hoje? Vamos tratar da revolução, não, né? É revolução sim, ó. Revolução técnico-científica informacional. O chamado meio técnico, científico e informacional, trabalhado lá pelo nosso queridíssimo professor geógrafo brasileiro, Milton Santos. Vamos ver o que é que esse assunto nos traz
Proveitoso, né? Bastante proveitoso. A geografia, como as demais disciplinas, são todas proveitosas, né? Mas vamos ver o que é que a gente vai aqui se deparar na nossa aula de hoje. Beleza, sexto ano? Vamos junto, hein? Aí já começa assim, ó. Uma imagem para você, ó. Reparem essa imagem. Nós temos aqui uma linha do tempo. Reparem aí em cima os anos, né? Que vão avançando. E aí vocês embaixo tem um conjunto de imagens que vão retratar justamente o quê? Coisas voltadas a tecnologias referentes a cada período desse, a cada ano desse, a cada século desse. Então reparem lá, ó, em 1950, vejam só a listas de coisas que nós temos ali. Ó. Nós temos o quê? Uma cartazinha, um aparelho telefônico bem simplesinho, que você tinha até que ir digitando os números de um por um, girando, né? Você vê que são coisas bem comparadas às nossas de hoje em dia, bem arcaicas. E você olhando aí, ó, o avanço dos anos, como essas tecnologias elas vão avançando. A gente de primeiro tinha que escrever uma cartazinha no papel, tal, aí depois já vem o quê? Ó, a máquina de datilografia, aí depois já avança para o quê? Para um computador. E as demais tecnologias também vão passando por transformações, deixando aí a vida do ser humano bem mais prática e um mundo bem mais conectado, bem mais veloz na troca de informações. A gente parou aqui nessa linha do tempo no ano de 2005. De 2005 para cá já avançou bastante. Você vê ali, ó, celularzinho ali com um botãozinho, né? Já tinha os primeiros ali, touchscreen, ó, a professora, que é justamente aquele Windows Phone, Sim. que era bem grossão, eu gostava, viu? A plataforma do Windows. Então você vê, se comparar esse recorte já de 2005 para cá, as tecnologias já avançaram bastante. As técnicas também mudaram, né? De técnicas de quê, professor? De saúde, a gente já vê alguns procedimentos de saúde com algumas mudanças, com alguns incrementos tecnológicos. A educação não é diferente, que é o tablet hoje na vida do estudante, né? Como facilitou o acesso à informação, né, professora? Verdade, Gilson. Diga, que dialogue um pouco, professor. Porque as coisas facilitaram, porque nosso período não é que a gente seja tão velho assim não, viu? A gente não é tão velho assim não. Mas assim, eu ainda peguei, professora, o celularzinho de botão. Isso. Eu ainda peguei aquele computador que tinha tela grandona, né? Claro que hoje em dia, né? Tem até a questão do notebook, né? O que é o notebook comparado com aquele computadorzinho que a gente fazia o curso Tem aquele tubo enorme para trás. Exatamente. Né? A internet, né? Começou com o negócio da internet de escada. Era. Você fazia um clique no negócio, ó, para baixar um arquivo. Ó. Hoje em dia, né? Tratava qualquer tipo de ansiedade. Então, ou seja, transformações que passaram no mundo até chegar o nosso dia atual. E isso se relaciona bastante com o tema da nossa aula de hoje. Porque essas questões de ciências, tecnologias e informações, esse avanço dentro do mundo geográfico é justamente o que é retratado no meio técnico, científico, informacional, que é justamente a questão da globalização. Mas vamos devagarzinho entender isso. Beleza, pessoal? Então, ó, você já ouviu falar em revolução técnica científica? O que é que você acha que isso aí significa? Sei, vocês podem estar pensando aí, eita professor, a televisão aqui de casa ela é bem finazinha, né? Fica até na parede. Hoje eu utilizo muitas redes sociais, por exemplo, né? Pois é. Dos mais variados tipos, né? Hoje tem até a de mais sucesso, né? Vou falar. Fala. Você tem que falar. O Instagram, quem é que não usa o Instagram, Sim, né? quem não usa? Quem não usa TikTok, né? Então a gente vê que o mundo está bem mais integrado e as trocas de informações elas são bem mais aceleradas. Se você nunca ouviu falar nisso, vocês vão entender hoje, beleza? Então olha o que é que o Milton Santos diz aqui para a gente. Ó. O meio de vida do homem, seu entorno,
não é mais o que ainda alguns decênios, geógrafos, sociólogos, historiadores, pessoal que pensa, né, chamaram de meio técnico. O meio técnico científico informacional é um meio geográfico onde o território inclui o quê? Ciência, tecnologia e informação. Professor, o que é o meio técnico? Quando ficou pautado apenas as questões tecnológicas, onde tem início disso, principalmente na questão da primeira revolução industrial, o surgimento da máquina a vapor. Se limita a apenas isso? Não, não é apenas tecnologia, os avanços tecnológicos. Também tem a questão da ciência e informação. Então, o conjunto desses três vai estar o quê? Dando o nosso meio geográfico, e aí vai ser o quê? É a nova cara do espaço e do tempo. Então, ou seja, tudo inicia com o meio natural. Professor, que é o meio natural? A gente tinha aqui, né, logo no início da vida humana, os seres humanos que existiam aqui naquele período que a gente chama de pré-histórico, né, onde a gente tinha o ser humano numa forma nômade, caçando, pescando, não tinha um lugar fixo para o ser humano, ele sempre saía se deslocando, deixando algumas marcas no mundo, até ele passar por aquele período que ele transita, né? E aí vira sedentário, e aí começa, de fato, a deixar mais marcas no mundo, né? Começa a questão da agricultura, da criação de animais. O homem começa agora a desmatar, né, grandes áreas para se ocupar ali, começar as suas atividades humanas ali, a conviver ali, a criar uma sociedade naquele espaço. É quando ele começa a alterar esse espaço natural. Quando começa a entrar as questões técnicas, que lá eram bem, né, aquela questão bem rústica, né, eram coisas bem peculiares, né, que eles utilizavam para pescar, eram ferramentas simples para cuidar lá do seu plantio, do seu gado, né, o fogo, né, o advento do fogo, né, aquela questão das pedras que se encostam e soltam a faísca, né, aquela coisa do atrito. Quando o homem vai avançando ao longo dos anos e vai se apropriando de novas técnicas, até chegar nesse recorte bem mais na frente das revoluções industriais, então, ou seja, o mundo está ficando bem mais técnico. Então, começa a aparecer o que, professor? Começa a aparecer justamente o que o Milton Santos vai nos falar aqui, ó. Não há essa coisa de um meio geográfico de um lado e um meio técnico do outro. O que sempre se criou a partir da fusão é um meio geográfico. Um meio que viveu, olha só, hein, milênios como meio natural ou pré-técnico, que é justamente isso que eu estava retratando aqui para vocês. Um meio ao qual se chamou de meio técnico ou maquínico, olha, quase que não sai, professora. Saiu. Saiu, justamente, o advento de novas técnicas, surgimento de máquinas, e durante 2 a 3 séculos, é que hoje estamos propondo considerar como um meio técnico, científico e informacional. Então você vê aqui, ó, tudo começa lá atrás, quando o homem começa a interagir com esse meio natural, começa a alterar essas paisagens que existiam de uma forma natural no mundo, para atender às suas necessidades, porque a gente, para sobreviver, temos que se alimentar, temos que beber água. Aí tem a questão ali, você vê que até as vestimentas começam a surgir justamente advindos desses materiais naturais, e você vê ali aquele recorte, ó, tá vendo ali, ó, do ser humano até chegar hoje em dia uma sociedade bem mais
desenvolvida, uma sociedade bem mais técnica. Nós temos o quê? Os grandes centros urbanos hoje é impressionante, né? Nós temos aí grande quantidade de edifícios, a circulação de veículos dentro de uma cidade como nossa, do Recife, você vê, principalmente nos horários de pico, como as coisas é bem dificultoso você transitar, né, na cidade do Recife, porque as pessoas vêm trabalhar, vêm estudar, vêm fazer compras em lojas, e você vê como isso alterou bastante o modo de vida do ser humano em relação à natureza. Como a gente hoje está bem, mas o que seria essa aula nossa hoje aqui se não existisse a tecnologia, né, professora? Verdade. Como é que a gente estaria aqui hoje, dentro de um estúdio, dialogando, né, em frente a câmeras, e a pessoa lá do outro lado podendo nos assistir em tempo real? Claro que tem uma pequena diferençazinha, né? Não é que eu falo aí não é que chegou o A lá no mesmo tempo, tem um pequeno delayzinho, né? Mas assim, você vê que as coisas mudaram, o mundo está bem mais próximo, bem mais tecnológico comparado a períodos passados. Vai parar aqui? Eu acho que não, né, professora Adriana? Se a gente pegar esse recorte dessa aula aqui e for falar sobre ela daqui a alguns Há anos, 10 anos, o negócio vai ser bem diferente. muita não vai, professora? mudança já ocorreu, né, Gilson? Exatamente. Que coisa, hein, pessoal? E aí, vê só o que é que o Milton Santos vai falar aqui pra gente agora. Ó. Ontem, o homem se comunicava com seu pedaço da natureza praticamente sem mediação. Hoje, a própria definição do que é esse entorno, próximo ou distante, o local, o mundo, é cheio de mistérios. Agora que todas as condições de vida profundamente enraizadas estão sendo destruídas, aumenta o que? Exponencialmente a tensão entre a cultura objetiva e a cultura subjetiva. E do mesmo modo se multiplicam os equívocos de nossa percepção e de nossa relação com o meio. Então, ou seja, cada pessoa ela vai possuir a sua identificação. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, a questão do conceito de lugar, já vai partir para essas questões da afeição. Eu vou preferir ir para o lugar, veja só como é diferente, veja só. No final de semana, professora Adriana, Sim. eu particularmente costumo ir para lugares mais calmos e às vezes assim eu gosto de ir ali num shoppingzinho, numa churrascaria, um negóciozinho, né? Final de semana, a senhora prefere fazer esses movimentos assim ou já prefere outras coisas, professora? Professor Gilson, eu gosto do refúgio da minha casa. ó. Às vezes saio, mas como saio todos os dias, prefiro ficar lá no meu refúgio. Se eu fizer essa pergunta aqui agora, para Juninho e para Jonas, já vão vir Vai ser outras respostas. Já vão ser outras respostas. Então, ou seja, a nossa identificação cultural, ela é o quê? Particular. Então, não tem aquela coisa de que, porque não sei quem gosta de final de semana de futebolzinho, aí eu vou, que é para agradar. Não. Você vai porque se você gosta, se você se identifica com aquele meio, com aquele espaço. Então, ou seja, a sociedade, dentro dessas inter-relações que vão ocorrendo, cada carro vai possuir o quê? Um objetivo, não é uma coisa subjetiva, é uma coisa mais objetiva. E dentro dessas relações ali, que vai ocorrendo, dentro desse espaço, é o que a gente tem o meio. Então, o meio é todo esse ambiente. Está o ser humano, está a natureza, estão ocorrendo as inter-relações, está a cidade, está o bairro, está o município, os estados, o mundo todo, o globo, os continentes. Tudo isso é o meio. Quando a gente parte para a questão do meio ambiente, aí sim, a gente já está tratando pelas questões o quê? Naturais, né? Das espécies vegetais que existem ali, das espécies o quê? Animais que existem ali. E aí o ser humano
ele tem que ter esse equilíbrio, né? Muitas vezes não ocorre, né? A gente vê aí os problemas ambientais que ocorrem no mundo, muito parte o quê, ó? Da nossa, né? Das nossas interações que não são feitas de modo saudáveis. Então, todo meio ele tem que coexistir de uma forma tranquila para que a gente consiga ter uma sociedade que vá garantir a permanência desses recursos para uma geração futura. Aí já está dentro de um princípio de sustentabilidade. Beleza, pessoal? É tranquilo demais, é muito fácil. Então você vê aqui ó, como o mundo ele avançou. Ó. Menino, tivemos vários avanços que você já vê como a sociedade já é um recorte diferente daquela sociedade primitiva, mas também já é um recorte diferente do nosso. Né? Você vê aí que tem uma arquitetura diferente, você vê que os veículos eles são diferentes, mas como a população já tinha um padrão de vida diferente daqueles processos passados, né? Lá atrás, naquele período pré-técnico. Né? Então você vê que já temos aqui algumas formas técnicas disponíveis dentro da sociedade para o mundo, ali, para que o ser humano possa utilizar. Você vê ali um carrozinho, né? Hoje em dia está diferente, né? Aí embaixo já tem justamente aquela questão preocupante que eu estava falando agora, está vendo a emissão de gases, professora, pela indústria, né? Então, ou seja, já é o ser humano impactando o meio ambiente. E isso foi se intensificando ao longo dos anos até chegar ao nosso recorte atual. Beleza, gente? Tranquilo. Então, ó, a revolução técnico-científica informacional, ou terceira revolução industrial, começou a funcionar na segunda metade do século XX, principalmente a partir da década de 70, quando houve uma grande série de descobertas e evoluções no campo de tecnologias. Que descobertas foram essas, professor? Olha aí, ó. Está ligado diretamente ao quê? Ó? Informática. Eita, lá, hein? Quem nunca fez, hein? Só o Juninho acho que não pegou esse período, não, porque o Juninho é mais novo, né? O Malba Lucena, rapaz, cursozinho bom. Então, a robótica, né, professor? Tá fazendo. A senhora pegou, não pegou, professora? Sim, peguei, claro. Aquele curso básico, né? O pacote do Office. Tem que aprender, né? Usar o PowerPoint, o Excel. Então, ou seja, informática. A robótica, né? O que foi a robótica também, né? Uma explosão. Exatamente. Né? O nosso setor de robótica aqui também, nós temos os nossos robôs Now, né? Uma coisa assim fantástica, né? A telecomunicação, importante demais, a telecomunicação. Já estamos passando agora pelo período de outra transição, professora Adriana. Verdade, Gilson. Aqueles telefones, os residenciais fixos, estão deixando de existir nas residências, né? Sim. Estão começando agora a serem substituídos por aparelhos telefônicos, celulares, móveis, né? E já é um avanço, né? Já estamos passando por essa transição, né? A questão de química, o uso de novos materiais. Gilson, falar nisso. Diga, fala. Eu gostaria de falar aqui, não é? Que o prêmio Nobel né, na área de química foram para 3 personagens, né, cientistas. Sim. Eles descobriram, eu achei isso interessante, não é? E é interessante os nossos alunos terem esse conhecimento, né? Eles descobriram novas ferramentas criativas, né? Eles desenvolveram uma técnica com as moléculas. E isso é interessante, não é? Rapaz, está vendo só como uma coisa ela é dinâmica, né? Que ela vai se evoluindo. As pessoas, não, isso aqui não vai ter como mudar. Aí vem lá e muda. Então, ou seja, nada é para sempre, né? Sempre tem aquela questão de ir se mudando e se alterando. Isso é o espaço geográfico, né? Veja como o espaço geográfico, ele é dinâmico. Como o nosso meio, ele é dinâmico. Depois eu vou dar uma olhadinha, professora. Dá uma olhadinha nesse prêmio Nobel, nessa descoberta, né, criativa da construção de novas moléculas. Novas moléculas, né? Isso é interessante. Show de bola. Quem sabe eu não ganho aqui o prêmio Nobel de rostinho lindo, né? Aí temos também o quê? Eu votaria. Tecnologia.
A engenharia genética, entre outros, e muitos outros avanços que a sociedade passa. Olha aqui, professora, menino do céu. De primeiro, procedimentos cirúrgicos, claro que ainda existe, né? As salas precisavam de mais de um profissional, né? Sim. Aí você pegou equipamento como esse, está lá um rapaz, apenas uma pessoa, executando várias atividades ao mesmo tempo, né? Como a coisa ela é avançada, né? É. Temos também os procedimentos cirúrgicos que são substituídos naquele corte que fazia, né? Fazia o cortezinho, aí davam vários pontos. Hoje em dia substitui para a cirurgia laser e fica só aquele pontozinho, né? Como a coisa avançou, como a sociedade ela vem se desenvolvendo através de novas tecnologias. É fantástico, né? Então, ó, essa revolução é um dos principais fatores do desenvolvimento do capitalismo moderno e principalmente do processo da globalização, voltado para a troca de informações, além de acelerar o crescimento do capital e da propriedade. Vamos pegar um exemplo bem perto da gente. Aquela moçazinha que começa agora a trabalhar, coisa particular, né? Ela agora vai virar uma empreendedora. Aí ela precisa de divulgar o seu comércio. Aí como é que ela acha uma maneira mais fácil de divulgar o seu comércio? Rede social. Aí abre lá justamente o quê? Uma conta no Instagram, né? Olha só, Adriana Modas. Eita, aí ela começa a vender lá, né? Sua blusazinha, o seu... Aquela, como é o nome? Não é sapato não, né? Sapecata, sandália. tamanco, né? Tamanco, eu gostei. Gostei do tamanco. Tênis, tamanco. Exato, e quer vender um tamanco. Tamanco. Mas aí, na sua rua, não encontrou alguém interessado no tamanco preto. Jogou na internet, apareceu uma moça lá de São Paulo, interessada no tamanco preto, que era mais barato. Eita, como é que a Adriana agora vai vender para a mulher lá de São Paulo um tamanco preto? Aí já vem as novas formas, né? O que é agora, né? Essas empresas de transportes que facilitam, né, esse deslocamento de materiais. Pode ser nos Correios, o Correio faz. Não né? vamos divulgar, né, as empresas Exatamente. de transporte. Não vamos falar os nomes, né, professora? É o caminho blog, vou falando. Então, ou seja, mas a Adriana consegue vender o tamanho dela, justamente a pessoa em São Paulo, e ela já fez aquele pagamento online e já chegou na conta de Adriana. Então, ou seja, é justamente esse princípio dentro de uma lógica capitalista de trocas comerciais. Quase que não sai, professor Adriana. Mas saiu. Eu gostei do tamanco. Gostei. Então, as tecnologias ligadas às telecomunicações, ó. Antenas via satélites, telefonia móvel, cabos de fibra óptica, rede de computadores, de satélites de TV, rádio, tudo isso possibilita a velocidade das informações e automaticamente tá difícil, Juninho, dos bens de capitais. Olha aí o satélite, não o que é o GPS, não o que é hoje a gente pegar aquele aplicativo que ajuda a gente a deslocar. Não sei se pode falar, né? Isso aí é o Google Maps, né? Facilita bastante o nosso deslocamento. Vê só, hein, como a coisa ela é bem mais ampla, Juninho. A infraestrutura de transportes, olha aí o tamanho que vai... no caminhãozinho e tal. Um avanço aí nos transportes navais, nas ferrovias. E a gente chega aqui no desafio, final da nossa aula. Ó. Assista um videozinho aí, ó. Os cientistas que expandiram as fronteiras, Milton Santos, que ele retrata justamente o que a gente falou na nossa aula de hoje. Debatam aí com os seus colegas de classe, seus professores. Professora Adriana vai se despedir ali agora. Vamos nos despedindo. Até mais, pessoal. Foi maravilhoso estar com vocês. Show de bola, minha gente. Se ficar azul ali é porque a nossa aula encerrou. Um beijo do rostinho lindo. Até o próximo encontro, sexto ano.